Boa tarde a todos os colegas, todos os amigos que participam desse encontro promovido pelo Sindicato Mantenedor, pelo SINDEPS-DF. Um agradecimento por esse tempo da dedicação, da vida, do trabalho de cada um de vocês, para a gente refletir sobre o momento que o segmento educacional, o momento que o mundo, o momento que a gente está vivendo, que é um momento de mudança. Um agradecimento especial aqui ao nosso convidado dessa tarde, o professor Luiz Marcati, por ter acolhido o convite do sindicato e disponibilizar a sua expertise, o seu tempo, a sua dedicação, o seu estudo, a sua experiência conosco. Então, bem-vindo, professor Marcati. Seja muito bem recebido aqui no nosso painel do SINDEPS. Fazer um registro aqui, o professor Luiz, por uma questão de força maior, não pôde conduzir, o nosso presidente do sindicato, o evento de hoje. Me telefonou pela manhã, me pediu que apoiasse aqui o evento do sindicato. Então, uma grata satisfação na condição de representante também do sindicato, de dividir um pouco dessa tarde com cada um dos nossos convidados, e em especial com o professor Marcati. Então, seja bem-vindo, professor Marcati. Eu queria fazer aqui, desculpa que a gente da educação chama todo mundo de professor, né? Bem-vindo, Luiz Marcati. Perdão, né? Embora não seja nenhum demérito, muito pelo contrário, né? Muito então, pelo perdoe, contrário. né? Muito pelo contrário. O nosso tema de hoje, os desafios da alta administração das instituições de ensino diante da nova realidade. Então, esse tema fica mais vivo depois desses 2 dias que a gente está aqui acontecendo, nem se fala do ano da pandemia, que todos nós tivemos que nos reinventar e acelerar todo o nosso processo de planejamento. Tudo mudou. O jeito de fazer mudou, o jeito de ensinar mudou, o jeito de aprender mudou, e todos nós estamos saindo melhores, né? A gente está tendo um novo melhor, mais experienciados com essa situação. E de ontem para cá, não obstante nós não termos a vacina ainda, e a logística da vacina no Brasil não está definida, nós tivemos uma portaria ontem de manhã do Ministério da Educação, aduzindo que há o retorno presencial, publicado no Diário Oficial, a partir do dia 4 de janeiro de 2011, ou seja, voltaremos ao presencial. Já há manifestações da imprensa tradicional dizendo que o Ministério vai recuar dessa portaria, mas, enquanto a gente não tiver uma portaria, deixando isso claro, esse é o nosso cenário oficial. Então, no meio de tudo isso, Marcati, né, a nossa ementa aqui da programação vai ao encontro dos desejos do nosso segmento. Eu vou ler aqui rapidamente a ementa, né? Então vocês desculpem, né? Eu sou aquele professor que lê, mas é necessário, né? Os impactos que a pandemia trouxe ao mundo dos negócios e à sociedade, e especificamente no setor educacional. O mundo em acelerada transformação traz riscos e oportunidades. Então, é sobre riscos e oportunidades para a educação superior, especialmente para o segmento mantenedor, que a gente vai conversar hoje à tarde. Antes de passar a palavra para o Marcati, que é o nosso amigo aqui de muitos anos, eu vou fazer uma leitura também breve do currículo resumido aqui do nosso palestrante, o Luiz Marcati. Ele é sócio e presidente da Mesa Corporate Governance, é administrador de empresas, especializado em comércio exterior marketing, é certificado pelo Instituto Família de São Paulo e em formação de conselheiro de administrações pelo IBGC. Há 25 anos atua em projetos de gestão e governança corporativa. É membro independente de conselho de administração e é o coautor da obra Nos Bastidores da Educação Brasileira. Marcati, seja muito bem-vindo ao painel SINDEPS. A tarde é sua. Você terá 30 minutos para sua explanação, depois a gente abre e mais 30 minutos para os nossos colegas diretores, gestores, mantenedores, professores, trazerem os seus questionamentos. Então, mais uma vez, obrigado por ter acolhido o nosso convite e dividir a sua experiência, o seu talento conosco. Márcio, muito obrigado, muito gentil sua apresentação, também como foi gentil o seu convite, que foi estendido ao professor Luiz França. Sinto não tê-lo aqui, mas deixo o meu abraço a ele. É um prazer muito grande estar com você e com todos que nos acompanham aqui.
para falar de um tema onde eu venho atuando há quase 20 anos, especificamente, que é a governança corporativa das empresas, que é onde, na realidade, os temas mais relevantes de qualquer organização acontecem, é de onde saem as principais deliberações para serem encaminhadas ao que vai acontecer no dia a dia dos negócios. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho só sobre o conceito da governança corporativa, para que a gente estejamos todos na mesma página. A governança nada mais é do que o conjunto de regras e práticas que fazem uma sociedade funcionar. Ou seja, a maneira pela qual os sócios tomam suas decisões, controlam suas empresas, avaliam suas performances e riscos. A governança corporativa, ela nasce e reside no ambiente societário e da alta administração das empresas, qualquer que seja ela. De verdade, como a gente fala aqui, a governança é um assunto de dono, né, dos donos, e toda empresa tem dono, pode ser um dono só, podem ser milhares de donos, se ele estiver na Bolsa de Valores. A governança corporativa toda empresa tem. Né? Toda empresa tem o seu modelo próprio da sociedade conduzir, decidir, acompanhar e monitorar os seus negócios. Do que a gente trata no ambiente da consultoria é de instalar o que o mercado reconhece como boas práticas de governança corporativa. Aquelas práticas que são embasadas em alguns princípios clássicos da governança. Por exemplo, a transparência. A transparência é a maneira pela qual a empresa se comunica com seus públicos, entre sócios, de sócios para profissionais, executivos, profissionais de toda a sua cadeia interna, a maneira como eu me comunico com os meus fornecedores, com os meus clientes, no caso da educação, com os meus alunos, e em alguns ambientes com os pais e responsáveis por esses alunos, com nossos prestadores de serviço. Então, a transparência é deixar claro para todos os públicos, direta ou indiretamente envolvidas com a empresa, quais são as regras, o que pode, o que não pode, o que nós queremos, o que nós queremos, nós não queremos que aconteça na nossa empresa. O outro princípio é a equidade, que é o tratamento justo e igualitário a todos os públicos, direta ou indiretamente envolvidos. Mesmo entre sócios, mesmo quando você tem um sócio controlador e sócios minoritários. O sentido de equilíbrio de justiça nesta relação tem que estar presente. O terceiro princípio, na realidade, a gente tem que traduzir como uma expressão, porque a origem desses princípios vem das sociedades inglesas, o accountability, não é? Que a gente pode traduzir como assumir as responsabilidades e os impactos sobre os resultados alcançados. Não é? Então, é ter o accountability sobre tudo o que acontece na organização e os resultados que a gente alcança e os riscos que a gente corre com ele. E o último princípio, que talvez seja o mais abrangente e profundo, é a responsabilidade corporativa. É aquilo que a gente avalia como quais são os impactos que a minha empresa causa no ambiente onde nós vivemos, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, e eu, empresário, tenho que ter a consciência de que qualquer decisão que eu tomo vai afetar a vida de muita gente, vai afetar a sociedade ao nosso redor. Esse assunto, inclusive, ganha um aspecto muito mais relevante, já de 2 anos para cá, quando um movimento nascido na Europa, de investidores institucionais, buscou criar aquilo que se chama ESG, ou traduzido para o Brasil, ASG, que são os impactos que uma empresa causa no meio ambiente, na sociedade e na sua governança. Então, nada mais é do que ter atenção à maneira pela qual nós estamos conduzindo os nossos negócios e em que impacto nós estamos causando no nosso redor. Então, trabalhar em cima desses princípios nos leva a buscar alguns objetivos que são claros em qualquer empresa, mas que nos darão uma sustentação melhor para poder alcançá-los.
como, por exemplo, a perenidade da nossa empresa. Não é? É muito comum as empresas terem seus ciclos de sucesso, mas que, se não forem cuidadas e reinventadas, elas tendem a perder esse sucesso e algumas, não poucas, desaparecem na linha do tempo. Muitas, inclusive, estão associadas apenas à linha de sucesso e produtividade do seu fundador. Mas como a própria empresa não foi preparada para viver um ciclo novo após a saída desse fundador da direção do dia a dia dos negócios, muitas empresas acabam perenizando. Outro objetivo, claro, é a busca constante de uma performance acima da média do meu mercado. E por que tem que ser acima da média? Porque se as performances operacionais, econômicas, financeiras da minha empresa, se forem exatamente igual aos meus concorrentes, eu não faço nenhuma diferença no mercado, eu sou apenas mais um. Mas, se a minha performance estiver abaixo dos meus concorrentes, provavelmente, em pouco tempo, eu serei menos um num mercado muito competitivo. Então, a nossa busca constante é de fazer a diferença e alcançar um resultado com diferencial comparado aos nossos concorrentes. É interessante salientar que a nossa consultoria em governança já passa de 18 anos de vida, são centenas de projetos em todos os setores, dezenas no mundo da educação, tá, em instituições de ensino que vão do fundamental ao ensino superior. Tem alguns caminhos que são claros, algumas razões que são claras quando o empresário vem nos procurar para querer instalar uma governança formal. Com certeza, o principal deles é a profissionalização. Então, nós somos muito procurados por empresários que falam: eu preciso profissionalizar a minha empresa. Investigando um pouquinho mais com esse empresário, a gente acaba descobrindo que, dentro da cabeça dele, profissionalizar a sua empresa seria algo como: me ajude a demitir os meus parentes, porque eles me dão trabalho, consomem dinheiro e não me ajudam em nada. E aí a gente tem que explicar para esse empresário que profissionalizar uma empresa não é demitir um familiar. Profissionalizar uma empresa é você ter regras e práticas profissionais na relação com as pessoas, sejam eles da família ou não, não é? Mas, com certeza, a profissionalização é uma demanda natural para instalar uma governança formal. O outro que naturalmente acaba acontecendo na linha do tempo é um processo de sucessão. Tá? E aí vale a gente chamar a atenção que, no mundo, ainda hoje, mais de 80% das empresas existentes são de controle familiar ou multifamiliar, né? Grupos familiares que são sócios e controlam os negócios. No Brasil, calcula-se que mais de 85% dessas empresas. E isso acaba naturalmente provocando aquilo que eu citei um pouquinho antes sobre o ciclo de vida da empresa atrelado ao ciclo produtivo do seu fundador, não é? Chega um determinado momento da vida da pessoa e da vida da empresa em que esse processo de sucessão irá ocorrer. Preferencialmente, deve ser um processo planejado, mas muitas vezes ocorre como um evento não previsto na data, porque a gente sabe que ele ia ter que acontecer. E aí a empresa muitas vezes acaba padecendo desse processo por não ter se preparado previamente e ter construído um processo para caminhar na sucessão do fundador, dos fundadores, dos controladores da empresa. Tá? Tem um dado estatístico que aponta que de cada 100 empresas familiares no mundo, só 25, em média, sobrevivem à passagem da primeira para a segunda geração. Então, se por um lado eu tenho mais de 80% das empresas do mundo familiares, pelo outro lado, eu tenho uma alta taxa de mortalidade pela falta de preparo do processo sucessório e da formação de quem irá suceder os fundadores da empresa. Outros aspectos que também acabam sendo naturais para se buscar uma boa governança estão em, ou porque já aconteceu, ou porque pretende acontecer, um processo de fusão ou de aquisição.
Fusão pode ser com um concorrente, não é? Juntar as duas empresas para buscar ser maior, mais forte, mais competitiva, ou pode ser com um fornecedor de dinheiro, um fundo de private equity, por exemplo, que aporte recursos até para nos ajudar a crescer e nos tornarmos mais fortes e mais competitivos. Existe uma mudança no processo de fusão ou de aquisição, existe uma mudança natural do jeito de administrar uma empresa. Eu, empresário fundador, tenho o meu jeito particular de conduzir o meu negócio. A outra empresa tem o jeito do dono, do fundador dela, em administrar e conduzir. Naturalmente nasce um terceiro. Voltei, Márcio. Ok, é um problema técnico aqui, o Jameson me avisou. Houve um problema de conexão, mas eu tô saindo da sala aqui, Marcati. Obrigado, Jameson. Obrigado. Colegas, boa tarde. Nós tivemos um problema técnico aqui, como vocês observaram. Obrigado aí, professor Córdoba, que está nos assistindo, por ter registrado. Né? O professor Marcati, ele perdeu aqui a conexão, ele está retomando a conexão. O Jameson, que é nosso assistente, ele está auxiliando nesse processo, e a gente vai retomar a fala dentro de alguns segundos. Né? A informação aqui é que a internet está oscilando muito nesse momento. Então, a gente pede desculpas a todos por essa questão técnica aí, que faz parte desse novo normal que nós estamos enfrentando. O dia hoje, ele merece a nossa reflexão, todos os dias merecem, hoje em especial, por força desse final de ano que a gente está vivendo, né? Por força, como a gente frisou antes da fala do Marcati, dentro do nosso segmento, da última portaria, que é de ontem, né, e os seus efeitos práticos no universo da gestão educacional, no universo mantenedor, na vida dos professores e principalmente na vida dos alunos que confiaram o seu futuro, os seus sonhos a nós. Então, obrigado a todos aí pela participação. Marcati, por gentileza. Ok. Bom, retomando então, o desafio de você compor um terceiro jeito de administrar, não é nem o meu jeito, nem o jeito desse que se tornou meu sócio, é um terceiro jeito que nós vamos ter que construir juntos. E nisso, sem dúvida alguma, a governança corporativa nos ajuda, porque nós vamos discutir juntos qual é o melhor jeito de administrar a empresa. Governança é trabalhar com a arte do coletivo. O que é melhor para a empresa, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para o negócio. Não para um ou outro lado. Tem que ser em cima de um resultado coletivo. E dentro do conselho, dentro da governança corporativa, as principais estruturas que apoiam, que sustentam a governança estão no acordo societário, que é a formalização da relação entre sócios, do uso de poder, do que pode e o que não pode no papel de um sócio a acontecer dentro da empresa. E o segundo, sem dúvida alguma, é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, um órgão colegiado, onde você busca juntar uma participação da sociedade, ou seja, cada sócio, dependendo da sua participação, tem direito a um assento nesse Conselho de Administração, e mais do que isso, a gente busca trazer
uma diversidade de competências e experiências que agreguem ao processo decisório. E aí eu bato exatamente agora nesse ponto do que o Márcio vinha falando, do momento que vocês estão vivendo. Primeiro que vocês devem ter passado o ano todo tentando reformar o avião em pleno voo sem deixar o avião cair. Não é? E agora ainda vem a insegurança. Como vamos virar o ano e caminhar a partir do próximo ano? Vamos partir dentro desse modelo que foi criado? Vamos ter que voltar atrás em algum ponto? Ter que trabalhar de maneira mista? É isso que vocês estão vivendo, esse desafio que vocês estão vivendo nesse momento, e até para executar isso. Sem dúvida alguma, numa empresa que tem governança corporativa, que tem um conselho de administração competente e atuante, o processo de decisão, o apoio que os donos têm de outras mentes experientes ajuda muito, dá muita segurança no processo decisório. Sem dúvida alguma, o negócio da educação tem sido pressionado por diversos fatores. Vocês já tiveram o ciclo da formação dos grandes grupos consolidadores no âmbito do país, que não acabou, porque a gente continua vendo movimentações e compra constante. Vocês têm a pressão da mudança, o que atrai o estudante, o que mantém, o que retém o estudante, principalmente num ambiente em que vocês sabem melhor que eu, a gente teve um período muito fértil de acesso a crédito estudantil, depois a fonte secou, e hoje a gente lida com perda de renda da população e sem um crédito subsidiado para ofertar. Então, eu imagino que os planos de negócio para vocês por atrair e conquistar esses alunos, ou transformar a aprovação de vestibular em matrícula, realmente deve ser um desafio muito grande que vocês estão vivendo nesse momento, sem contar na forma, como é o caso do regulador, como ele está impactando vocês. Mas já há algum tempo, o próprio modelo educacional tem sido questionado ou provocado a refletir qual é o seu caminho de futuro. Eu não tenho medo em dizer que, a meu ver, a era da informação já passou. Nós estamos vivendo, sim, a era do discernimento. E a era do discernimento é aquele em que a gente leva as pessoas à consciência de onde buscar a informação e escolher qual a informação eu preciso usar para que momento da minha vida. Então, esta é uma mudança muito relevante, que não é a de receber a informação pronta, é de pesquisar, mas principalmente de escolher. Há uns 2 anos atrás, já eu estive no Vale do Silício, acompanhando o Instituto Brasileiro de Governança. Nós fomos lá estudar a governança das empresas, e estivemos em grandes empresas, não estivemos em startups, mas estivemos nas grandes, aquelas que são os ícones do Vale do Silício. E é interessante notar que uma das coisas que a gente já viu é que estas empresas não requerem mais, nos currículos de candidatos a emprego, o seu grau de formação educacional. Não precisa mais, não me interessa mais. Por quê? Porque nesse mundo de tecnologia, de programação, de desenvolvedores, que é o que está movendo o mundo em todos os setores, eles têm, no mesmo equipe, trabalhando juntos, lado a lado, com funções similares, um PhD com alguém que nunca entrou na faculdade. Por quê? Porque a informação está lá. Ele busca a informação e aprende a como usar essa informação. Isso tira o valor da escola? Não, de forma alguma. Mas isso traz um desafio muito grande para a escola em como atrair a atenção, o interesse e a motivação das pessoas a isso. O mundo da informação está aberto, não é? Agora, sem dúvida alguma, a gente tem que ir além do que simplesmente entregar uma informação ou ensiná-lo a saber como usa a informação. O mundo empresarial, o mundo profissional, já nos tirou daquele ciclo de 3 estágios da vida, né? O primeiro estágio era o aprender, o segundo estágio era o trabalhar, o terceiro estágio era o aposentar-se. Hoje, a gente vive um ciclo de vida muito mais longo, inclusive produtiva, que pode ser mais longo. Só que eu aprendo, trabalho, reaprendo
Desaprendo o que não interessa, aprendo coisas novas, faço uma nova função e daqui a pouco eu estou tendo que me reinventar de novo. Desaprender o que não serve mais, buscar um novo conhecimento, trabalhar de uma maneira completamente diferente. Então, isso traz um desafio muito grande para todo o sistema educacional do mundo todo, mas vamos olhar para dentro de casa, que é onde nos interessa diretamente. Nessa viagem, eu vi... nós fizemos uma pesquisa informal, assim, mas o que te atrai num candidato a trabalhar aqui? Não é? E, basicamente, eles elencaram 5 fatores que são primordiais. O primeiro deles é a habilidade cognitiva ampla. Ou seja, não é o conhecimento puro técnico o mais importante. O mais importante é uma habilidade cognitiva ampla. O segundo, sim, vem o conhecimento técnico específico. O terceiro é a capacidade de solucionar problemas complexos. E não apenas de executar tarefa. Eu não entrego o caminho para ele trabalhar, eu entrego o problema e ele busca as informações e os recursos para resolver esse problema. O terceiro, relacionamento interpessoal. Cada vez mais, as pessoas estão sendo levadas a trabalhar em times, agora, usando a terminologia atual, em squads, onde você monta grupos multifuncionais que vão atuando por projetos. E o interessante, o quinto item mais relevante é os traços de competências de liderança. Porque mesmo aquele que não é líder, no organograma, muitas vezes ele é líder dentro de um projeto, e até com pessoas que estão acima dele. Então, eu acho que, independentemente do fato dessa vivência toda que vocês têm que passar agora e tomar as decisões em cima de uma portaria que talvez seja cancelada, e que já cancelaram o cancelamento, como é que a gente se planeja para isso? Tem o desafio natural do modelo de negócio. Então, sem dúvida alguma, aquelas empresas em que os empresários podem contar com um modelo mais estruturado, profissionalizado de administração, um ambiente decisório em que eu junto diversidade de competências e experiências para, junto comigo, empresário, ou comigo e meus sócios, tomar decisões conjuntas, nos dão muito mais segurança. Eu me lembro no começo da pandemia, e eu fiz isso em clientes nossos, inclusive de educação, onde estamos tocando projetos de governança nesse momento. Normalmente, o Conselho de Administração tem reuniões mensais. A partir do meio de março, nós passamos a ter reuniões semanais. Por quê? Porque as decisões que precisavam ser tomadas eram muito críticas. E aproximar o ambiente da governança, da gestão, foi o que deu mais segurança para tomar decisões rápidas, críticas, delicadas e muitas vezes duras dentro das organizações. Agora, o mundo começa a... Não voltamos ao normal, mas pelo menos já entendemos como funcionar nesse ambiente enquanto ainda estivermos nele, já está um pouco mais claro, a gente começa a retroceder, e a maioria dos conselhos hoje estão com encontros quinzenais, mas ainda mantendo uma lupa para entender o que está acontecendo, os possíveis impactos. Agora nós estamos, por exemplo, na maioria das empresas, discutindo exatamente o retrocesso, né? Estava começando a voltar os colaboradores para dentro da empresa, a gente está retrocedendo exatamente por causa da retomada do número de contaminados de Covid. Então, eu não tenho dúvida em dizer para vocês que o que nos levará adiante, o que nos ajudará a tomar as decisões mais relevantes, aquelas que estiverem apoiadas num ambiente de governança formalizado, atuante e competente, serão de uma maneira muito mais segura para os empresários. Porque a decisão que é apenas do sócio, sozinho, é uma decisão bastante isolada, bastante solitária. O risco realmente está nas costas dos empresários.
a gente não tem dúvida disso, mas se eu puder compartilhar isso com pares competentes, com pares que me agregam em experiência, em novas visões, em jeito diferente de olhar para o meu próprio negócio, sem dúvida alguma, isso vai ajudar a todos os empresários de qualquer setor, de qualquer indústria, de qualquer ambiente que a gente vai falando. Vale salientar aqui que há muito tempo tem se buscado e se desenvolvido dentro das empresas as melhorias das ações operacionais, ou seja, como a operação de uma empresa funciona, melhoraram-se os controles sobre isso, melhorou-se a automação sobre processos e procedimentos, mas a governança é quem cuida da cabeça desse organismo. Então não adianta nada a gente ter um corpo forte se a gente não tem uma cabeça que tome as melhores decisões de como conduzir esse corpo. Márcio, mesmo com os engasgos aqui da nossa internet, acho que eu gostaria de parar por aqui e deixar aberto para debater com você e com todos que estiverem participando. Perfeito, Marcati. Eu vou deixar para te agradecer ao final, tá? Senão já começar te agradecendo agora, a gente tem uma próxima rodada, mas eu vou agradecer aqui aos participantes do evento, não nominando, mas falando um pouquinho das cidades. Nós temos aqui Porangatu, Goiás, nós temos aqui Sobral, Ceará, nós temos aqui Santa Inês, no Maranhão, nós temos aqui Taguatinga, DF, nós temos aqui Brasília, nós temos aqui Montes Belos, Goiás, nós temos aqui Goiânia, nós temos um abraço do Luiz Córdoba para o Marcati. Um abraço. Nosso colega lá da UBEC. Nós temos aqui Rio Verde, Goiás, Taguatinga, Gama, Distrito Federal. A nossa professora Elisa, diretora acadêmico-pedagógica também, manda uma boa tarde a todos, nos prestigia. Juazeiro, na Bahia. Taguatinga, Brasília, Gama, esse eu não vou falar porque aqui é dentro de casa, né? Mas só os nossos colegas que estão mais distantes. O nosso querido professor Tiago aqui agradece ao Marcati, que é nosso assessor especial da presidência do sindicato, e ele é o diretor executivo de operações da LS Educacional. Aqui manda um abraço. O professor Júlio Lindemann, que é nosso querido reitor aqui da Uniceplac do Gama, também nosso parceiro do sindicato aqui presente, dentre tantos outros colegas, nosso querido executivo, professor Fernando Figueiredo, que acaba de dar um ok aqui na nossa tela, entre tantos outros colegas aqui presentes desse nosso Brasil maravilhoso, né, e que enfrenta esse momento de reconstrução, né, Marcati? Marcati, antes de abrir aqui as perguntas, nós temos aqui uma pergunta na tela, vou pedir até para os colegas que escrevam aqui no chat do YouTube as suas considerações. Eu queria te fazer um pedido, né, quebrando até um pouquinho do protocolo, porque eu sou mediador e não devo perguntar, mas vamos lá. Me fala um pouquinho sobre a economia, a vida como ela é, o que a gente pode esperar. Lembrando que a gente tem aqui no sindicato todo o perfil de instituição de ensino, mas a grande maioria, por força da demanda do Brasil, trabalha com C e D. Então, esse é o nosso público-alvo, essa é a nossa realidade. Você coloca ali a competência do Vale do Silício, que vale muito mais para a vida, né? Solucionar problema complexo. Então, todos nós hoje, independente da função na organização, nós precisamos solucionar problemas complexos. Para isso, a gente tem que ter a nossa liderança e a competência que você também trouxe com muita propriedade, né? E a função mesmo do conselho, que também você nos trouxe aqui, para dar uma decisão segura, que tem que ser rápida, crítica e muitas vezes dura. Me fala um pouquinho sobre a solução de problemas complexos, num momento complexo, o papel de liderança para tomar decisões rápidas, críticas e muitas vezes duras, diante de um cenário econômico que a gente está vivenciando aí fora, e em especial o seu impacto para o segmento educacional privado. Bom, isso me lembra aquela frase de que se você não está completamente inseguro é porque você está absolutamente errado, tá certo?
porque o momento nos deixa viver por uma situação que talvez nós nunca tenhamos imaginado vivê-la, e não de forma tão rápida como aconteceu. Sobre economia, hoje saiu o PIB de 7,7% no terceiro trimestre, o que parece um número muito alto, mas na realidade ele não repõe as perdas do início, ou seja, acho que a gente ainda está uns 5, 6% abaixo, negativos no PIB do ano, tá? E o que é mais crítico, quando você olha para a classe C, D, E, é a perda de renda, é a perda de emprego e a insegurança no futuro. A renda no Brasil é uma coisa tão tênue que nós vimos que o auxílio do governo durante o auxílio emergencial durante a pandemia, ele é praticamente 3 vezes maior do que vinha sendo no Bolsa Família. E isso trouxe um impacto, por exemplo, de consumo muito forte. Mas não é duradouro, até porque o governo não tem caixa nem recursos para manter um ritmo de auxílio. Talvez volte para alguma coisa próximo ao Bolsa Família. Então, sem dúvida alguma, uma provocação que eu faria estando junto com os empresários ou no conselho das instituições que nos assistem seria revisar custos de maneira muito obsessiva, tá? Realmente, tirar tudo o que é desperdício do nosso caminho, otimizar ao máximo de recursos, aí é o desafio de tudo, mantendo aquela qualidade que nós estamos habituados a ofertar ao mercado e a maneira como nós somos reconhecidos, tá certo? Porque se é para eu cortar custo e baixar a qualidade, realmente é muito provável que eu vá desaparecer em pouco tempo, porque o mercado vai perceber isso, né? E o nosso concorrente vai nos atacar nessa fragilidade, os nossos alunos vão rapidamente perceber. Mas nós temos que cortar custos. Sempre a gente tem, em momentos de crise, a gente tem oportunidade de ganhar dinheiro dentro de casa. Segundo, buscar alternativas para facilitar o acesso dos nossos alunos. Alternativas de crédito, eu acho que o mercado de crédito tem uma tendência a se abrir mais, a sair apenas da concentração, da absurda concentração bancária que nós temos, né? Então, buscar dentro de parceiros diversificados algum acesso a crédito que possibilite a gente ofertar minimamente uma condição para que o aluno consiga entrar e se manter ao longo do curso, não é, controlando a evasão. E ter uma capacidade de leitura, aí, sem dúvida alguma, eu vou precisar usar, inclusive, recursos de alta tecnologia, inteligência artificial, estudos de algoritmos, coisas assim, para entender os movimentos do nosso aluno. Como eu faço para diminuir, por exemplo, a evasão daquele aluno, principalmente aquele que não frequenta a escola, né? Que estuda à distância. Então, a análise sobre o comportamento do aluno podem se tornar decisivos ao eu atuar de maneira preventiva no controle da evasão dos alunos. Esse seria um tema, sem dúvida alguma, que eu provocaria nas reuniões de alta cúpula dessas escolas, tá? Foi tudo ou faltou algum ponto? Perfeito. Não, foi amplo, Marcante. O que você estava falando aí, e a gente pensando nos nossos desafios, né, nas nossas decisões aqui no segmento e nessa virada de semestre da união que a gente precisa entre os nossos colaboradores, em especial os nossos professores que estão lá na ponta, os nossos coordenadores de curso, que são essenciais para o sucesso da organização, para saber lidar com equilibrar tudo que a gente vive, né? E a complexidade para o nosso mercado diante enfim, a gente está vivendo uma série de crises que nem cabe a gente registrar aqui, porque a gente vem numa crise regulatória, a gente vem numa crise sanitária gravíssima, a gente vem numa crise econômica grave para o segmento, porque ele foi impactado também
pela fragilidade do FIES e pela própria fragilidade hoje do programa Universidade para Todas, além de uma flexibilização que ocorreu na expansão há alguns anos. Então, a gente está vivenciando isso. E no meio da crise sanitária e essa virada que foi dada por todas as instituições que levaram a educação para o remoto, e foi uma virada feliz, mas ela foi não tão planejada como deveria. Então, a gente está tendo que consertar o avião com o avião voando, e ele não pode cair. Né? Foi a metáfora que você... Não deu tempo de planejar, Márcio. Não deu. Não, o remoto ele já era uma realidade, o EAD já era uma realidade, mas o híbrido não, né? Que é um pouco do que você fala, né? Com outra palavra, o que a gente chama de híbrido, né? Isso. Então, essa é uma realidade para grande parte das instituições, e a gente vai passar por isso já no próximo semestre, se a portaria não for revogada. Então, a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, porque realmente é muito delicado que a gente vive a nível de não certeza com relação às decisões por força de uma ausência dessa necessária presença das respostas de Estado num ambiente que é regulado, né? Ainda é regulado, né? Sim. Se não fosse, a gente teria mais facilidade nesse momento, mas eu gostaria agora, Marcati, de te agradecer pela tua resposta, de fazer algumas perguntas que estão aqui na tela, aqui no chat do YouTube. Uma é do nosso querido amigo, colega, professor Dr. Luiz César Martins Córdova, que é o coordenador nacional de planejamento da União Brasileira de Educação Católica. E ele pergunta o seguinte: pela sua experiência em governança, quais desafios você identifica na implantação desse modelo em instituições de ensino? O que eu imagino que você está falando, Córdova, é do modelo híbrido, né? Enfim, não, isso que eu entendi. Não sei se... da governança. Da governança, da governança. Eu estou com um cenário distinto. Ok, obrigado, Córdova, por gentileza. Córdova, grande abraço. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida alguma, o maior desafio que existe para você implantar a governança, uma estrutura formal de governança em qualquer empresa, reside no fato dos donos realmente quererem, tá? Se os donos querem, se os donos percebem valor numa instalação de um modelo estruturado e formalizado de governança, eles irão se empenhar e colocar energia, recursos e trabalhar em prol desta mudança. Se os donos não tiverem a percepção de valor, ou se eles interpretarem de uma maneira de que não vou fazer porque os outros estão fazendo, ela não vai vingar, tá? Não tem jeito, tá? E não estamos falando aqui de estruturas nem sofisticadas, nem caras demais. Para cada tamanho, para cada modelo societário, tem um jeito de você construir uma governança. Mas, sem dúvida alguma, mesmo naquelas empresas em que a governança está estruturada e formalizada, se os donos não quiserem que ela funcione, ela não funcionará. E o exemplo que eu tenho para dar nisso, saindo do mundo da educação, é falarmos sobre o que aconteceu durante o processo da Lava Jato. Todas as empreiteiras envolvidas na Lava Jato, começando pela Petrobras, mas tanto a Petrobras quanto todas as empreiteiras, tem dono, tem governança formal, e aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, não é o fato de eu ter o acordo de sócios, de eu ter regimento, de eu ter conselho, de eu ter comitê de auditoria, não é isso que impede o ruim de acontecer. O que impede o ruim de acontecer é o empenho dos controladores para que o jeito correto aconteça de fato. Ok. Perfeito, obrigado, Marcati. Vou passar aqui para a próxima questionamento. Esse questionamento é do nosso querido professor José Eduardo de Miranda, magnífico reitor lá do Centro Universitário em Brasília. Então, obrigado aqui pelo questionamento, Miranda. Eu vou fazer a leitura, tá bom? Levando-se em conta as necessárias reconfigurações de governança que se conformam no ambiente das instituições de ensino superior, o que fazer quando a cabeça está focada buscando o alinhamento perfeito, mas parte do corpo resiste à necessidade de transformação, buscando consolidar ações subjetivas para resguardo de estrutura do poder, detratoras de novos e necessários modelos de liderança?
Ô, Miranda, tu pegou pesado, hein? Vamos em frente. Desculpa a brincadeira, tá? Mas uma pergunta compatível com o nosso magnífico reitor. Professor Miranda, muito obrigado pela pergunta. Realmente, este é o lado mais complexo de qualquer transformação profunda que aconteça no ambiente empresarial, que é a resistência ao novo, a resistência a mudar, a resistência a ter controles mais precisos sobre o que se faz e como se alcançam os resultados. Por isso, eu volto a um pedaço da resposta anterior e falo, o começo tem que ser, os donos têm que querer, os donos têm que perceber valor, porque a partir daí você vai construindo o processo e a transformação se tornará gradual, mas entender que existe um caminho. Se ele vai ser mais rápido ou se ele vai ser mais de forma mais paulatina, isso vai depender do quanto a sociedade vai querer, como dizer, chacoalhar a instituição. A questão é que, por exemplo, muitas instituições passam por isso de forma brusca quando elas passam por um processo de mudança na sociedade, como eu citei, uma fusão, uma aquisição. Aí, imagina um private equity, um fundo de investimento, entrando como sócio de uma instituição de ensino. Ele aporta um dinheiro dentro da empresa, ele vai impor a governança que ele quer. Então, se nós não estivermos preparados, o estrago pode ser realmente muito grande. Então, é um trabalho de convencimento, mas, acima de tudo, de acreditar como uma nova linha de visão. É para lá que nós vamos e vamos construir, ajudar as pessoas, mas não vamos poder ceder ao antigo. Tá? E aí realmente pode até criar algumas rupturas na estrutura das relações da instituição. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Marcati. Vou passar para o questionamento do professor Guilherme Correia de Almeida Freitas. O professor Guilherme ele é controller na Brasília Educacional. Agradecendo primeiramente o momento de aprendizado, está te parabenizando aqui pela exposição e faz a indagação. Sobre a sua opinião a respeito de implementar metodologias ágeis e gestão de projetos em empresas familiares, no momento em que estamos vivendo. Esse detalhe aqui é importante. Eu entendo aqui o como fazer, né, professor Guilherme? Enfim, mas quem tem que entender é o Marcati, desculpem. Não, mas é isso, professor Guilherme, obrigado pela pergunta. Realmente, quando a gente responde assim, parece que é tudo muito simples, né? E não é porque aí eu emendo um pouquinho também da minha resposta anterior para caminhar para esta. A empresa é feita de pessoas, por maior que seja a empresa, por mais automatizados que sejam os processos, a gente está sempre dependendo das pessoas. E as pessoas têm um defeito de nascença. Elas querem sempre se comportar como os seres humanos, né? E os seres humanos têm sentimentos. E quando os sentimentos, principalmente aqueles de autoproteção, se colocam diante de uma visão racional do que eu preciso fazer para me transformar, isso pode causar impedimento. Então, você entrar com uma metodologia ágil, uma gestão de projetos em empresas familiares, sem dúvida alguma, você vai ter que trabalhar antes a consciência da sociedade e, no caso de familiares atuando dentro da instituição, inclusive na cabeça desses familiares para entenderem que esse é o melhor caminho daqui para frente. Sob risco de ficarmos para trás, sob risco de desaparecermos, de fazer parte daquela estatística que eu citei, de que de cada 100, só 25 sobrevivem a um processo de sucessão. Não é? Empresas que não morrem são aquelas que ainda conseguem ser vendidas antes. Então, se você tem a capacidade na sua mão de poder transformar, eu acho que a gente tem que juntar aquela consciência clara de processo de transformação e trabalhar de forma inequívoca em cima das resistências. Mas não é um processo fácil, não, é um processo de conscientização e que começa exatamente como eu
com eu quebrar aquele paradigma do que a empresa viveu até hoje, e muitas vezes a gente ouve isso, mas a empresa existe há 40 anos fazendo, sempre foi dessa forma. Eu não estou questionando de hoje para trás. A questão é daqui para frente, e para os próximos 40? Vai valer eu continuar trabalhando desse jeito? Ou o mercado simplesmente vai me atropelar e eu não consegui nem saber de onde veio? Né? Ok, o fechamento, Marcati, né, é que eu penso todos os dias aqui no meus momentos de reflexão com os colegas do grupo, como não ser atropelado. Porque a gente sabe que pode ser atropelado a qualquer momento, né? E como a gente consegue resolver, agir de uma forma rápida, de uma forma inteligente, de uma forma eficaz, melhorando a prestação de serviço, reduzindo o custo de operação, sem ser atropelado. Vamos em frente. Eu queria passar agora para a pergunta do professor Rilo Dani. O professor Rilo Dani é diretor-geral lá da Faculdade do Norte Goiano, em Porangatu. Vamos lá. Caro Marcati, na sua visão, qual o maior desafio para a implantação de um plano de sucessão efetivo? É entendido como um pré-requisito para a governança em gestão familiar? Professor Relu, muito obrigado. Sem dúvida alguma, tá? A sucessão a gente planeja, mas a gente não controla um evento, não é? Eu acho que a gente pode citar, vou sair da educação só para dar 2 exemplos. 2 empresas que foram constituídas por empresários brilhantes, ícones nos seus momentos e nos seus setores, e em um determinado momento, os 2, não juntos, em épocas distintas, mas os 2 morreram por coincidência de acidente de helicóptero. Resultado das 2 empresas. Uma está aí até hoje, a outra desapareceu pouco tempo depois da morte do seu fundador. A que está aí até hoje, e que a própria família de origem desse fundador ainda é sócia da empresa, é a Latam, a antiga TAM, né? O comandante Rolim, todo mundo identificava a TAM é o Rolim é a TAM, porém, ele já tinha trabalhado na profissionalização e num processo de sucessão. Então, mesmo diante de um evento trágico como foi a sua morte, a empresa teve condições de conduzir a sucessão de alguém tão emblemático. A outra empresa que eu dei o exemplo foi a Sharp. Não é? Vocês devem se lembrar, a Sharp de eletroeletrônicos, Matias Maclini, um empresário também brilhante, visionário, faleceu pouco tempo depois. A Sharp desapareceu porque ela não estava preparada para quem pudesse sucedê-lo, e que não necessariamente tinha que ser alguém da família, mas tinha que ter um processo. Então, a governança realmente, ela, diante dos seus desafios, ela exige um processo estruturado de planejamento de sucessão. É melhor que a sucessão seja resultado de um processo do que de um evento, porque o nível de risco de um evento de sucessão é muito maior do que aquilo que foi planejado. Lembrando sempre, e aí volta um pouquinho para a pergunta anterior, eu estou sempre dando um passo para trás para linkar as coisas. A pergunta anterior me falava sobre a questão das resistências, inclusive na família. Você substituir um líder, um fundador, não é você trocar uma pessoa por outra, você trocar um jeito de administrar por outro. E aí reside talvez a maior dificuldade de passar por esse processo, porque a própria empresa está constituída e funciona à imagem e semelhança do seu fundador. Então, ela também tem que ser preparada em processos estruturados e profissionais, independente de quem seja o líder que está sentado na cadeira principal da empresa. Tá certo? Só lembrando, a sucessão do senhor Jorge Gerdau, como presidente executivo do Grupo Gerdau, levou 6 anos. Tá? 6 anos para ele preparar o seu sucessor, e a hora que ele foi atuar como presidente do conselho. Tá? Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Marcati. A pergunta do nosso querido professor Dr. Tiago Gomes, diretor executivo da LS Educacional. Principais impactos da governança corporativa em instituições de ensino superior. Bom, professor Tiago, obrigado.
Os impactos que uma governança estruturada trazem para uma empresa, diretamente ela leva a empresa a ter um ambiente de avaliação de performance e riscos mais estruturado. Você busca criar instrumentos de avaliação mais precisos para a tomada de decisão. Você cria um ambiente de discussões estratégicas, tá? O conselho de administração, ele não pode funcionar apenas olhando para o resultado que já foi alcançado. Se a gente ficar fazendo isso, nós vamos dirigir o carro olhando pelo retrovisor. Nós temos que entender o resultado que foi alcançado e projetar o nosso futuro. Então, o principal impacto que um modelo de governança formal traz é esse. É você criar um ambiente que possibilite você estar monitorando de perto performance e risco e fazendo discussões de futuro que amparem as transformações necessárias para que uma empresa continue fazendo a diferença e existindo no mercado. Fazer a diferença e existir no mercado. Parece simples, né? Mas esse é o complexo. Vamos lá. Márcio, deixa eu só completar essa fala. Uhum. Quando a gente lida com grandes grupos, meus concorrentes se tornam gigantes, tá certo? Tudo o que eu não posso fazer é querer brigar de peito aberto contra eles. Certo? Portanto, não vai ser na disputa de preço que eu vou conquistar o meu cliente. Porque se eu brigar com a mesma condição de preço que um gigante, eu não vou durar muito tempo. Tá? Agora, se eu entender qual é o diferencial real que eu entrego, aí sim eu posso disputar um mercado para ele contando. Se é só preço, eu não vou nem discutir. Mas o que eu estou oferecendo como um diferencial para o aluno da minha instituição? E isso faz a diferença, ele escolher a minha instituição. Congelou um pouquinho aqui, mas eu consegui te ouvir. Ouviu tudo? Com relação Quer que eu repita? a ouvir, eu não sei se foi tudo, porque a questão mesmo que a gente vive diariamente, né? Essa questão do preço versus qualidade da concorrência, né? O que eu entrego de diferente para não precisar concorrer no preço, sob pena de não conseguir sobreviver a essa tempestade chamada preço. Só preço não resolve, né? Especialmente para quem é pequeno e médio, porque é impossível, né? Então, eu ouvi essa síntese aqui da tua fala, e essa é uma reflexão também que a gente tem que lidar diariamente, porque sempre existe uma pressão pelo preço, até por força do momento que o país vive, Claro. E nem sempre é possível a gente atender essa pressão. E tem um preço a pagar por isso, né Marcati? E a pergunta aqui do Craimelo, ela vai muito ao encontro da fala anterior. Todas estão conectadas, né? Quem mais sofrerá para se adaptar às reestruturações com os impactos pandêmicos sem ser atropelado pelas demandas do mercado? Menor, médio ou grande porte? Eu vou buscar uma frase de 200 anos atrás para responder ao Klein. Segundo Darwin, ele dizia que não é nem o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que tem a maior capacidade de se adaptar às mudanças. Esse sim vai sobreviver em qualquer situação. Então, sem dúvida alguma, você ser resiliente, você ser ágil no teu processo de transformação, você ser ágil em corrigir erros, você mostrar algo diferente, alguma relação diferente com o teu alunado, com teus professores, com teus coordenadores, isso sim vai fazer a diferença. Quem achar que por ser grande, por ser tradicional, por ter uma marca forte, ninguém vai sobreviver e continuar sendo a mesma coisa. Um dos erros mais críticos, mais graves que um empresário pode fazer no momento de crise é pensar da seguinte forma:
Eu vou esperar a crise passar porque uma hora o mercado volta. O mercado não volta. E se volta, ele volta diferente do que ele era antes. Então, eu tenho que estar atento. E aí eu tenho dois caminhos, como dizia alguns caminhos, não dois, alguns caminhos, como dizia o Philip Kotler, né? Eu posso ser a empresa que vai fazer o novo, eu posso ser aquela que vai acompanhar e me transformar junto com o novo, eu posso ficar olhando o novo e eu posso nem saber o que está acontecendo. Então, sem dúvida alguma, menor, médio ou grande porte é aquele que tiver a maior capacidade de se adaptar à transformação de maneira mais rápida. Muitas vezes o grande, você manobrar um transatlântico leva muito mais tempo e gasta muito mais energia do que um veículo menor, né? Ok, ótimo, Marcati. O último questionamento aqui, ele já foi respondido há poucos instantes, é do Herculano Batista. Perguntava se a redução do valor da mensalidade é aposta segura para a competição de mercado, né? Então, tu acabou de responder ao Herculano, e o nosso horário fechou exatamente como previsto. 1 hora e 2 minutos de atividade. Então, em nome do sindicato, Marcati, eu te agradeço mais uma vez pela tua dedicação, pela tua fala, pelo teu tempo, pela tua vida, pelos momentos que tu dividiu conosco aqui nessa tarde. E especialmente aqui aos nossos amigos presentes na sala, né? Segmento mantenedor aqui do Centro-Oeste em peso, e outras pessoas do Norte, do Nordeste, de São Paulo, que manifestaram presença aqui. Um agradecimento pelo tempo, pela dedicação de vocês para a gente refletir juntos questão tão complexa, tão delicada e que exige solução. E essa solução somos nós que vamos encontrar, né? Através de decisões, como frisou o Marcati, rápidas, críticas e muitas vezes duras. Então, obrigado, Marcati, em nome do sindicato, em nome do nosso presidente, professor Luiz França, pela tarde de hoje. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Um grande abraço a todos que participaram, que mandaram pergunta ou que apenas nos assistiram. E, Márcio, estenda isso ao professor Luiz França. Contem sempre comigo, sempre que vocês quiserem bater um papo sobre temas ligados ao mundo empresarial. Ok, muito obrigado. Muito obrigado.